realidade, nós temos alergia alimentar a alimentos diferentes. Em crianças, o mais comum é, sem dúvida nenhuma, leite de vaca. Na verdade, nós temos uma reação às proteínas do leite de vaca: alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina e caseína. Importante, lactose não causa alergia. Lactose é um açúcar que pode causar uma intolerância à lactose. Depois falaremos disso com mais cuidado. O segundo alimento mais comum em crianças é o ovo de galinha, as proteínas do ovo de galinha. E atualmente está aumentando muito no Brasil também a alergia às sementes, principalmente o amendoim nas crianças. No Brasil, caracteristicamente, em adultos, os alimentos que mais causam alergia são os frutos do mar: camarão, lula, caranguejo, lagosta. Peixes em geral também estão incluídos nesta categoria. Então, se você tem alguma reação alérgica após comer algum desses alimentos, você tem que procurar um especialista para fazer os testes alérgicos adequados. Outra coisa muito importante é que também em adultos, a alergia às sementes, particularmente amendoim, castanha de caju, castanha do Pará, está aumentando muito em nosso país. A maioria das reações alérgicas alimentares são imediatas. O que significa isso? Elas acontecem 10, 15, no máximo meia hora, 40 minutos após a ingestão dos alimentos. São reações agudas, mediadas por um anticorpo que a gente chama IgE, anticorpo da classe IgE. Essas reações, que são imediatas, têm algumas características que te ajudam a reconhecer se você teve alergia. O principal é a presença de lesões em pele. Tem que dar prurido, coceira, manchas vermelhas na pele. Associado a essas manchas vermelhas que coçam muito, podemos ter olho inchado, lábio inchado. E nos casos mais graves, nas reações anafiláticas, nós temos outras características muito importantes. A primeira é a falta de ar. A segunda, vontade de desmaiar. Terceira situação importante, sintomas gastrointestinais, náusea, vômitos. Quando nós temos as manchas na pele e esses sintomas gastrointestinais, respiratórios, também juntos, nós estamos diante de uma reação grave. E as reações graves podem levar o paciente ao óbito. São as chamadas reações anafiláticas. Nós temos um cuidado de passar para vocês mensagens que são mensagens baseadas em um conhecimento científico atual. Antigamente, achava-se que a alergia alimentar poderia causar doenças respiratórias. Isto não é comum, isto não é verdade. Na maioria das vezes, esses sintomas acontecem por outros motivos. Então, a alergia alimentar causar asma é muito mais uma lenda do que uma verdade. Para que isso aconteça, devemos ter outras reações associadas aos alimentos. Se nós tivermos alergia na pele, chamada de dermatite atópica, aí sim, isso pode ter alguma correlação com rinite e com asma. Então, não fique achando que se você toma leite, você teve rinite. Ou se você toma leite, você vai ter uma crise de asma. Isto só acontece quando temos outros sintomas associados, principalmente em pele e em crianças. Em adulto, isto não é comum. Portanto, definindo esse assunto de acordo com o conhecimento científico de hoje, não é comum alergia alimentar causar rinite, asma, inflamação de garganta. Isto não é uma verdade científica. Você que está aí agora com seu bebê em casa, com seu filho, sua filha, 6 meses, 7 meses,
sempre tem uma fase que você fica pensando assim, será que ele tem alergia alimentar? Será que essa cólica é alergia alimentar? Será que essa manchinha no corpo é alergia alimentar? O diagnóstico em bebês é difícil. Os testes alérgicos normalmente não funcionam nesta idade. Na verdade, nós só fazemos testes alérgicos quando a criança está próxima dos 2 anos de idade. Os testes alérgicos cutâneos, que nós fazemos na pele dos pacientes. Os testes no soro podem até ser feitos, mas eles dão resultados falso negativos muito constantemente. O que é resultado falso negativo? A pessoa tem alergia, mas o exame não conseguiu acusar a presença daquela sensibilização alérgica. Isso acontece porque os bebês têm poucas moléculas de anticorpo da classe GE circulando. Então, a sensibilidade dos exames não é o bastante para detectar essa sensibilização. Então, estamos diante de um dilema. Como fazer o diagnóstico? O diagnóstico é um diagnóstico eminentemente clínico. Tem que ser um médico experiente, um médico especialista em alergia e imunologia, que tenha conhecimento e que tenha experiência, por ser um diagnóstico que o médico é que vai fazer. A história clínica é fundamental. Um ponto importante é a orientação de retirar todos os alimentos suspeitos. Nós retiramos todos os alimentos suspeitos e aí vemos se a criança melhorou. Se a criança melhorar, ponto para aquela confirmação de que aquele alimento causa alergia alimentar. Depois nós voltamos com o alimento. Isto chama-se teste de provocação. Quando volta com o alimento e você tem o reinício dos sintomas, você confirma o diagnóstico. Isso tem que ser feito com muito cuidado, isso tem que ser feito com o médico experiente, com o médico especialista. E muitas vezes você precisa de um atendimento muito personalizado. O teste de provocação não deve ser feito em casa. Ele deve ser feito sempre sob orientação do médico, algumas vezes na presença do médico. Isso nós falaremos um pouco mais adiante nesse tema 10 coisas que você precisa saber sobre alergia alimentar. Os testes alérgicos feitos no consultório médico por médicos especialistas em alergia e imunologia são os principais testes a serem feitos. Eles são testes que não doem, que não têm nenhuma contraindicação importante, mas devem ser feitos e interpretados pelo médico especialista na área. Esses testes normalmente são executados após os 2 anos de idade. Eles têm uma vantagem muito grande, o resultado ocorre em 20 minutos, já solta o resultado naquela consulta que você fez no consultório com o alergista. A partir desses testes, nós conseguimos determinar se você tem sensibilização alérgica a qualquer alimento. Quando esses testes dão positivos, um dado muito importante é verificar se ele tem correlação com a clínica. Isso é importante. Muitas vezes nós temos um diagnóstico errado por médicos não especialistas, principalmente quando é feito exames de sangue, ao invés de serem feitos exames cutâneos pelo alergista. Essa correlação clínica tem que existir. Para eu garantir que você tem alergia alimentar, por exemplo, a camarão, você tem que ter o teste positivo, mas também você tem que ter sintomas quando você ingere o camarão. Esta correlação clínica é condição fundamental para o diagnóstico. Uma outra maneira de fazer os testes são exames feitos no sangue. Há uma coleta de sangue e a investigação daquele anticorpo que eu falei, anticorpo da classe G, específica para o alimento. Isso é muito legal, porque em algumas situações a gente não consegue fazer o teste alérgico. Por exemplo, se a pessoa estiver tomando alguma medicação, algum antihistamínico, que é chamado pelas pessoas de antialérgicos, isto contraindica a realização dos testes cutâneos. E aí você pode pedir um exame no sangue, onde nós verificamos a sensibilização através da pesquisa de anticorpo IgE para o alimento em questão. O especialista vai saber investigar
e aí sim você vai ter uma confirmação diagnóstica. Idosos também podem desenvolver alergia alimentar, mas isto não é muito comum. Normalmente, a alergia alimentar aparece na infância e em algumas fases durante a sua vida, até 40, 45 anos de idade, mais ou menos. Mas idosos também podem desenvolver. Agora, olha que interessante, outros tipos de alergia podem surgir e esses outros tipos de alergia podem ter uma interseção com a alergia alimentar. Vou dar um exemplo. Imagine um idoso que foi muitas vezes internado, que fez muitas cirurgias e que acaba desenvolvendo uma alergia ao látex da borracha, da luva de borracha, do balão de aniversário, o látex comum dos produtos de borracha. Estas pessoas que têm alergia ao látex podem desenvolver uma alergia alimentar a alimentos que têm antígenos semelhantes. Olha que legal, quem tem alergia ao látex pode ter e tem com muita frequência alergia a frutas e vegetais crus. Principalmente, quais são as frutas? Banana, kiwi, maçã, né? São frutas que devem ser investigadas quando a pessoa tem alergia ao látex. Este é um exemplo de alergia alimentar que pode surgir mais tardiamente, associado, neste caso, à alergia ao látex. Portanto, não é comum idosos desenvolverem alergia alimentar, mas isto pode acontecer. Agora vamos falar especificamente sobre um assunto que todo mundo tem dúvida, né? As pessoas chegam no consultório e falam: doutor, eu tenho alergia à lactose. A alergia à lactose não existe. É impossível isso acontecer, porque a lactose é um açúcar e os açúcares não causam alergias alimentares. Eles podem causar intolerância alimentar. O que é isso? Nós temos reações do organismo que não consegue digerir aquela molécula, no caso, a lactose. Então, o que acontece quando a pessoa tem intolerância à lactose? Ela ingere a lactose chega no estômago e lá no estômago, essa pessoa tem uma deficiência da enzima que faz a digestão da lactose. Essa enzima chama-se lactase. Como ele tem deficiência de lactase, o açúcar desce, no caso a lactose, chega no intestino sem ser digerido. Aí lá no intestino, as bactérias do microbioma intestinal se incomodam com isso e começam a tentar destruir esse açúcar. Ocorre então uma fermentação. É por isso que a pessoa que tem intolerância à lactose tem diarreia, dor abdominal, vômitos e gases, por causa dessa fermentação bacteriana. A alergia à proteína do leite de vaca é completamente diferente. Normalmente, inicia-se na infância, né, antes dos 2 anos, ou um pouco após os 2 anos de idade, e é uma reação às proteínas, aquelas que eu falei lá no início, no post anterior. Alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina e caseína. Neste caso, nós temos coceira na pele, manchas na pele, podemos ter reações graves, inclusive reações anafiláticas. Isso é importante. Tem crianças que apenas encostando no leite de vaca têm reações graves e precisam ir para o hospital e serem internadas, algumas até mesmo em UTI. E o óbito é uma coisa que acontece e infelizmente continua acontecendo. Isso acontece para qualquer alimento que tem alergia alimentar, que tem uma sensibilização muito grande, neste caso, levando a reações anafiláticas. Portanto, tome cuidado. Não confunda o que é alergia à proteína do leite de vaca, APLV, é assim que a gente fala, esta sigla, e intolerância à lactose. Vamos acender um sinal de alerta. Nós temos muitos óbitos no mundo inteiro causados por alergia alimentar. Eu já vi histórias terríveis. A pessoa sabe que tem alergia ao camarão, mas quer comer o camarão, toma 2 remédios que ele chama de antialérgico, come o camarão e vai para o hospital e corre o risco de morte muito grande.
né? Isso não pode ser feito. Alergia alimentar, quando eu tenho uma sensibilização alérgica muito forte, pode causar o óbito. O óbito é uma coisa que acontece em 15, 20 minutos. Não dá tempo de chegar ao hospital, dependendo da gravidade da reação. Nestes pacientes, nós indicamos que esse paciente tenha o que nós chamamos de adrenalina autoinjetável, principalmente crianças. Aquela criança que tem alergia grave à proteína do leite de vaca, ou alergia grave a proteínas do ovo de galinha, e vai para a escola, ela está correndo um risco. Lá na escola, ela tem que ter, com a professora, uma orientação adequada de que tem que evitar esses alimentos, mas também as medicações que devem ser utilizadas em caso de crise devem estar com a criança, devem estar sob a guarda da escola. Inclusive, a possibilidade de ter adrenalina autoinjetável em pacientes que têm reações graves tem que ser levada em consideração. Portanto, a alergia alimentar leva ao óbito. São reações agudas, graves, que nós temos que ter muito cuidado e responsabilidade. Se uma criança tem alergia alimentar, ela está fadada a ter alergia alimentar o resto da vida? Não é bem assim. Cerca de 70% das alergias alimentares em criança, principalmente a proteína do leite de vaca e ovo de galinha, desaparecem até os 6, 7 anos de idade. Então, pode curar? Isso acontece espontaneamente. Os exames feitos no sangue podem ajudar ao médico a dizer se essa criança vai ficar naquele grupo que vai ter o desaparecimento da alergia até 6, 7, 8 anos de idade, ou se vai perdurar na vida adulta. Isso é importante. O médico pode te orientar sobre isso. Agora, aqueles casos que chegam na adolescência, chegam na vida adulta, permanecendo com atividade de reação alérgica àquele alimento, eles não têm cura. Existe tratamento? Hoje nós não temos vacinas para você fazer a dessensibilização alérgica. Mas existe um tratamento que chama dessensibilização oral. Esse tratamento tem que ser feito com muito cuidado, somente em pacientes que não conseguem evitar os alimentos. Por exemplo, uma criança que não consegue evitar a exposição a proteínas do ovo de galinha e já teve várias reações alérgicas graves, as reações anafiláticas, ela merece ser vista de uma outra maneira. E aí esse tratamento de dessensibilização oral, que consiste em você oferecer de uma maneira organizada, de um tratamento específico para isso, aumentando o consumo daquelas proteínas, pode ser uma opção. Poucos médicos no país fazem essa dessensibilização oral, porque ela tem riscos. O mesmo risco que você tem de ter a reação com a ingestão do alimento, você tem com esse teste de dessensibilização oral. Isso é feito em casos específicos. Portanto, definindo, algumas situações a alergia alimentar pode desaparecer, em outras, não. O fato é que somente um médico alergista e imunologista vai conseguir te ajudar.